Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio. Hoje, no capítulo 14, nós vamos falar sobre derrotando o inimigo da felicidade e do sucesso. Comigo, Joyce Florencio, está Brando Peixoto. Para a gente bater esse papo com você. Então, pega teu café e bora lá. Bora lá, né, Joyce? Bora lá. A arrogância precede a ruína e o espírito altivo a queda. Que inimigo é esse? Então, né, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar o quão interessante é o título, né, que o autor traz, porque a gente que leu, a gente sabe o que é, mas para quem não leu, fica essa pergunta, né, tá derrotando o quê? Qual é esse inimigo, né? Então, como a gente vai estar comentando aqui no capítulo 14, esse inimigo que ele vai estar falando é a arrogância e a presunção. Ou, se você quiser utilizar apenas a arrogância, que é o grande inimigo do ser humano, que vai atrapalhar o seu sucesso, a sua felicidade. E como Salomão diz aqui no Provérbios, que a Joyce acabou de ler, a arrogância ela sempre vai preceder a queda, a uma ruína, a uma derrota sua. É interessante, né? Assim, contextualizando no geral, que a gente sempre coloca que uma pessoa arrogante, ela começa a crescer e tudo, e ela perde o sentido, né? Muitas vezes vai esquecendo alguns valores e aí vai se tornando essa pessoa arrogante, destratando o outro, né? Vou falar numa questão, muitos empresários, né? Alguns, não vou falar todos, alguns empresários, né? Que se esqueceram, às vezes, da onde vieram e aí acabam maltratando o seu funcionário e tudo. E aí, nesse capítulo, vai vir vários exemplos que a gente vai trabalhar, que vai bater nesse ponto, né? Como o tempo vai passando e, às vezes, a gente não começa com essa arrogância, mas o tempo vai fazendo a gente esquecer de pontos importantes e a arrogância vem e toma conta. Às vezes até faz com que a gente esqueça das pessoas que nos ajudaram, né, durante esse período. O autor ele traz até um exemplo de uma patinadora que ela estava no final da preparação para competir nas Olimpíadas e ela simplesmente se desfez da técnica dela, né, da equipe técnica, porque ela disse que não precisava dela, da sua treinadora, para conseguir ser campeã. Ela disse que ela tinha talento suficiente para ganhar sozinha. E é interessante que o autor disse que assim que viu isso, ele percebeu logo, né, que ela estava tendo uma atitude muito arrogante e dificilmente ela ia conseguir ganhar. Que de fato isso aconteceu. Essa pessoa, ela perdeu, ela no final acho que ela não ficou nem no top 3, não chegou nem a ganhar medalha, porque ela no momento do final da apresentação ela sofreu uma queda, né? E acabou se prejudicando muito. A gente pode até pensar, Brando, mas isso não tem nada a ver porque ela não tinha treinador ou não. Será que realmente não tem? Porque o quão importante não é a pessoa ter alguém ali do seu lado, te orientando, te dando um suporte. Porque nessa mesma competição, ele dá o exemplo da pessoa que ganhou, da menina que ganhou, que ela estava lá com a sua treinadora. E ela era bem mais nova, ou seja, não tinha tanta experiência. Mas nos momentos finais, antes de entrar para fazer a apresentação... E quando a gente vai falar sobre a arrogância, entendendo a palavra da onde ela deriva, a gente tem aqui do hebraico, ela deriva que quer dizer inflado, ego inflado. Quantas vezes, sem sentir, nós nos tornamos arrogantes, né? Isso. Nós começamos a agir com essa arrogância porque achamos que temos o conhecimento suficiente, que sabemos mais do que o outro, que temos estudo mais do que o outro, e aí isso torna o nosso ego inflado, que é o que deriva a arrogância. Porque o que é você ser uma pessoa com ego inflado? Como a Joyce falou, é você ser aquela pessoa que se acha melhor do que a outra. Que não é que seja errado você ser melhor do que alguém, porque em alguma área da sua vida você vai ser talentoso ao ponto de ser melhor. Só que você não precisa ficar você fazendo esse reconhecimento e querendo passar por cima das pessoas, querendo humilhar as pessoas, que esse é o problema da arrogância, que é o que ele trata muito aqui no capítulo, que é que isso é como uma sementinha que se você, no início, perceber e não cortar logo, vai gerar frutos negativos, né? Porque você vai desenvolver cada vez mais essa arrogância. Você fala assim, eu sou muito bom mesmo, eu não preciso de ninguém, eu posso passar por cima dos outros porque eu sou muito bom. E isso é um grande problema, porque no final você cria aquela situação que...
E quais são as consequências da arrogância? Então, aqui ele vai trazer algumas consequências negativas, né, de você ser uma pessoa arrogante. E a primeira é nenhuma chance de felicidade duradoura. Ou seja, você não vai ter aquela felicidade que vai ter um tempo longo de duração, digamos assim. E ele até traz um exemplo dele, como ele já até falou antes no livro, de quando ele teve um problema financeiro, que ele foi muito ganancioso, ele não escutou conselhos e ele pensou que aquele lucro, né, que ele iria ter seria uma coisa duradoura, mas não. Por ele ser arrogante, Brando, ele foi arrogante como? No momento que ele não ouviu os conselheiros, né? Ele simplesmente ignorou, ele não teve essa humildade. Então ele agiu com ganância, agiu com arrogância, e a felicidade que ele acreditava que ia conseguir, talvez durou ali alguns dias, alguns meses, né? Pode durar até alguns anos, mas não é uma coisa duradoura. Vai te gerar problemas. Tem aqui, até aqui em Provérbios que diz, né? Vês um homem sábio aos próprios olhos, espera-se mais do insensato do que dele. Então, ele é o que você falou, ele não escuta mais conselhos, ele já tem tanto, ele já é o tanto Se acha o superior. tal, né? Exatamente, porque ele acaba sendo o tolo, porque ele para de escutar e acaba agindo com as próprias vontades, as próprias, né, decisões somente dele, né? Enfim. Justamente. E outra consequência que ele traz aqui é conflitos, né? Uma aspas que ele traz que é muito interessante, ele diz: aquele que possui um coração arrogante alimenta a discórdia. Ou seja, ele acha interessante a discórdia, ele busca ficar alimentando porque ele é arrogante. Por quê? Porque ele se sente bem em menosprezar os outros. Ele se sente bem em falar, eu sou melhor do que você nisso. Ele tem essa arrogância em si, então a discórdia para ele é uma coisa muito satisfatória. E o que foi que a gente aprendeu aqui no livro com Salomão? Que um conflito, ele sim, pode ser necessário, mas um conflito inteligente, né? Um conflito que vai fazer você e a pessoa crescer. Não um conflito que você vai ficar diminuindo a outra, só porque você quer se sentir melhor ou tal. Aqui é totalmente o contrário, né? Esse tipo de conflito é uma coisa muito negativa. Ele até fala, né, nesse capítulo que você está relembrando aqui, que o conflito, ele é justamente para chegar à melhor decisão. Ele é necessário para que se chegue à melhor solução para ambas as partes, né? Então, o conflito em si. Só que aqui o conflito que ele fala é porque, exemplo, tem pessoas que você diz assim, a pessoa vem dar a opinião dela e não aceita que outro dê a sua opinião. E ela sempre vai até o fim rebater aquela opinião. Por quê? Porque ela chega a ser tão arrogante que ela não aceita que ela esteja errada. Justamente, ela é tão soberba que ela acha que qualquer questionamento, qualquer coisa que venha falar dela tá sendo um conflito pessoal. Tá falando assim, eu sou tão bom, por que você tá falando isso de mim? Por que você não olha pra você e tal? Enfim, ela não vê no ambiente, ela vê só pra ela a crítica, né? O conflito, o problema. É por conta da questão da arrogância, né? Próximo ponto, ele diz, né, que uma queda, diante da queda, o coração se exalta. É verdade. E aqui ele vai trazer um exemplo dos trabalhos dele, né? Que ele falou que ele trabalhava com marketing, ele já fez diversas campanhas com muito sucesso. E ele falou que reparou que muitas vezes após a campanha que teve sucesso, ele fez lançamentos que não teve sucesso. Por quê? Porque ele ficou arrogante de um jeito que ele pensava que todos os próximos lançamentos, todas as campanhas ia vir com o mesmo resultado. E o quê? Isso fazia com que ele se acomodasse. Ele estava arrogante a um ponto que ele não se preparava mais para fazer aquilo, ele não se dedicava ao trabalho. Então, acabava vindo essa queda, né, que ele está trazendo nesse ponto aqui. Aqui a gente pode ver como uma queda de resultado, né? Ele não se dedicou, teve uma queda. E aí, nessa questão da queda, a gente pode trazer até o exemplo das grandes empresas, né? Que chegam a um nível que você acredita que aquela empresa nunca vai quebrar, que aquelas multinacionais nunca vão ser derrotadas. Só que quando a gente vê, elas estão abrindo falência. Possivelmente, em alguns fatores, algumas coisas que acontecem, fazem parte da arrogância. A gente acaba passando por cima do critério, da análise e deixa passar, porque eu já domino o mercado, só que a gente vive num mundo volátil, né? É mudança constante. E tudo que eu deixo passar por arrogância, eu vou pagar lá na frente. Justamente, acaba negligenciando, né, as coisas, aí você fica propício a essa queda que Salomão fala.
Desgraça e humilhação. É isso que a arrogância também traz? E isso aqui é um tópico bem pesado, né? Desgraça e humilhação. E resumindo bem esse ponto, ele traz uma reflexão que todas as nossas atitudes a gente pode escolher duas escolhas, né? Uma atitude humilde ou uma atitude arrogante. Que muitas vezes, para você, para o seu ego, vai ser melhor você tomar uma atitude arrogante na situação para você sair melhor. Só que isso na frente vai te gerar humilhação, independente da situação, né? Como ele fala da situação dele, do problema financeiro, ele foi extremamente arrogante, ignorando os conselhos das pessoas próximas a ele. E o que aconteceu mais na frente? Ele foi humilhado a um ponto que ele quebrou financeiramente. E ele teve que fazer a família dele passar por essa humilhação. Imagine o quão doloroso é isso, né? Você não passar sozinho, mas você passar com a sua família. Então, e ele vai falar, né, pra gente sempre optar pela humildade. Por mais que no momento, pra você seja mais difícil, mas você não tem que procurar ficar inflando seu ego, não procurar ficar agindo com arrogância, porque lá na frente vai ter consequências. E dependendo da sua atitude, essa consequência vai ser muito danosa. Não só pra sua vida, né? Também já pra sua família, dependendo da situação. Porque tocando aqui, né, voltando, eu sou uma empresa multinacional, já estou há muito tempo no mercado, a minha família já tem toda uma estrutura, né, de segurança, de valores, de riqueza, e de repente a gente adquire uma dívida multimilionária que acaba com toda aquela estrutura. Como suportar isso, né? Tanto é que tem muitos casos de empresários que não resistiram à pressão e tiraram a própria vida. Sim. É um grande índice, né, normalmente de suicídio, é ligado com crises financeiras. Normalmente é uma pessoa dessa que passa por uma crise que vai arruinar a família financeiramente, a empresa financeiramente, o status que tem financeiramente, e acaba sendo um baque. Não só para ele, não só para a família, mas ainda mais em caso de empresa, pega diversos funcionários. Imagina aí a situação, o quão danoso isso é. Psicologicamente tem que estar preparado, né? E aí, a primeira preparação é cuidar dessa arrogância, né? E aí, aqui, ele vem até falar, né? Aprendendo a lidar com a arrogância. Como a gente pode trabalhar essa arrogância, né? Uhum. Aí ele fala aqui que o mesmo vale para a arrogância. A melhor maneira de conhecê-la é compreender a natureza da verdadeira humildade. Então, assim, para lidar com essa arrogância, a gente tem que entender o que é a humildade. Ele até vem falar que a humildade, ela não está ligada à questão, eu sou pobre, eu sou vítima. Não. A humildade aqui, ela tá em atribuir que nós não conseguimos sozinhos chegar a lugar nenhum. Sozinhos, não. Nós sempre estaremos acompanhados, seja da mãe, do pai, do irmão, do companheiro, né? Sempre estaremos acompanhados dos colaboradores, das pessoas, dos amigos. Então, assim, aqui ele até dá um exemplo de uma pessoa que ela atribuía que tudo aquilo que ela conquistou foi com o esforço dela, ela foi contando, né, que foi tudo com o esforço dela e tudo, e a pessoa que estava ali conversando com ela, meio que investigando ela ali naquela situação, perguntou se ela, quando ela nasceu, quem alimentou ela, quem ensinou ela a ler, quem ensinou ela a caminhar, então tudo isso ela precisou de ajuda, e a vida da gente, ela é nessa constância, ela é constante, essa ajuda, né? Dificilmente você pode abrir a boca e dizer assim, eu conquistei isso aqui sozinho. Será? Se você internamente fizer essa autorreflexão, possivelmente você vai ajudar muitas pessoas que te apoiaram para você chegar lá. São pequenas coisas, né, que faz com que a gente seja mais grato. E essa gratidão faz a gente ser mais humilde, reconhecer cada vez mais. E como traz aqui no exemplo, né? São situações pequenas, tipo, quem te ensinou a ler, quem te ensinou a escrever, quem foi que te ensinou a andar. São coisas muito simples, mas às vezes a gente ignora. A gente ignora isso e realmente eu não precisei de ninguém para estar aqui. Foi tudo graças ao meu esforço, à minha dedicação. E isso é o que a gente acaba, mesmo que sem perceber, inflamando cada vez mais o nosso ego, sendo uma pessoa arrogante. E a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas
saem, mudam de empresa, de trabalho e tudo, e às vezes saem e ficam falando mal da empresa que ela ali adquiriu boa parte da sua experiência. Certo que existem momentos difíceis, existem pessoas difíceis em qualquer lugar, sim, mas será que também naquele lugar eu não tirei dali a minha experiência? Eu não encontrei ali alguém que me ensinasse uma única coisa? Então, assim, é muito difícil você ter passado por situações até de complicadas e dizer que você superou aquilo sozinho. Estamos sempre evoluindo, né? Crescendo e Evoluindo. aprendendo. E, com certeza, alguém está ao nosso lado. Com Eu acho que certeza. seria uma violência, né, pra gente. O ser humano não consegue viver sozinho. Nem que É. seja aquela pessoa que eu tenha que compartilhar uma dor, uma coisa. Esse é um processo até de ajudar, né? Uhum. É verdade. E até pegando o gancho, né, nesse ponto que a gente tá falando, um outro tópico aqui que ele vai tratar é recompensas que o dinheiro não pode pagar, ou que o dinheiro não pode comprar, né? E a primeira, ele vai falar de dignidade e apoio. Muitas vezes a gente não observa as pessoas que realmente trabalham dignamente e você não dá o apoio que elas precisam. Por quê? Porque ficamos movidos pela arrogância, ficamos movidos por o que você tem, o que a pessoa tem, como ela conseguiu aquilo, e você não vê o básico. Como a Joyce até falou, se você é uma pessoa muito grata, que observa as pequenas coisas e é agradecido e por isso é humilde, você consegue ajudar as outras pessoas também com a facilidade extrema. Porque você é tão grato a ter aquilo, e o pouco que você tem, você já consegue ajudar outras pessoas, e você faz isso com muito amor, com muita alegria, né? De poder estar compartilhando, ajudando. Isso é muito interessante que, lendo esse capítulo aqui, eu também acabei desenvolvendo um pouco mais essa percepção, que eu confesso que não tinha. E isso é muito comum, né, no mundo dos negócios, no mundo corporativo. Principalmente quando você tem uma posição acima de você, que normalmente você sempre vai ter, que é o dono, o gerente, os líderes. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega e ela falava, né, que tinha uma pessoa na empresa, que era uma gerente, que ela praticamente chamava as pessoas para poder fazer. A gerente fazia conflito entre os próprios colaboradores, não Uhum. tinha esse papel da liderança. E aí, isso gera esse sentimento, né? Quando você não consegue trazer o papel exato do líder, como você é dono de negócio. Só porque você é o dono, porque foi você que sofreu ali no começo. Você é melhor do que todos aqueles que estão ali? Não. Você tem uma outra história, aquelas pessoas têm outra história. Mas todos merecem o devido respeito, né? Eu já vi situações de pessoas que dizem assim: o ciclano passa, nem um bom dia dá. Porque você é o dono, você precisa ser tão arrogante? Não Né? precisa, né? Pelo contrário. Tão inflado, né? Pelo Cuidado, contrário. né? Se você quer Amanhã ter um modelo de sucesso, né? Você pode seja o puxar isso. exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. E aí ele vai continuar aqui nessa questão dos pontos, né? Da dignidade, o apoio que a gente Uhum. falou agora. E a sabedoria é o próximo ponto que ele toca também, né, Brando? E interessante que aqui ele vai falar da sabedoria não a respeito daquela pessoa que sabe de tudo. E sim ao contrário, da pessoa que busca saber de tudo, né? Que procura, que pergunta. Porque que ele fala que, ao contrário dos arrogantes que acreditam saber de tudo, os humildes, que é quem a gente está falando aqui, é quem consegue enxergar essas coisas que o dinheiro não compra, ele valoriza perguntar, conversar, entender. Por quê? Porque ele tem essa humildade, falar assim, rapaz, eu não sabia disso. Como é que isso funciona? Como é que você faz? Você pode me ensinar? E muitas vezes com isso você começa uma boa relação com aquela pessoa, né? Constrói uma amizade, porque começa a conversar de coisas interessantes, você tem algo a compartilhar. E essa é a sabedoria que ele está falando, né? De você buscar novos conhecimentos. Aqui a gente não está falando apenas de coisas profissionais, mas sim você sempre está ali buscando, querendo aprender algo mais, tá também tendo essa relação, esse convívio, essa comunhão, buscando ter um relacionamento melhor com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que falava demais, né? Falava assim, que fala compulsoriamente, né? Compulsivamente. Hum. Fala. Mas com o tempo eu fui aprendendo que
muitas vezes a gente precisa escutar. Porque a sabedoria, ela vem do que a gente escuta. É bem melhor perguntar às pessoas, entender mais sobre o que as pessoas têm para contribuir, do que só você tá ali despejando o que você acha, a sua opinião. Por quê? Porque nesse momento, você, além de não estar aprendendo, não tá ampliando o seu conhecimento na questão de sabedoria, você está só descarregando a sua autossuficiência sobre as pessoas. Né? E quanto tempo as pessoas conseguem suportar isso, né? Tem pessoas que eu já vi, né? Já convivi com pessoas que só sabiam falar. Então, assim, a pessoa vai contar uma história, passa uma hora inteira contando uma história que poderia ter sido resumida em 2 minutos, 1 minuto, só que passa-se uma hora inteira se contando os detalhes. E acaba você tomando o tempo daquela outra pessoa se você poderia ter resumido. Então, assim, tem muitas conversas que poderiam ser resumidas. E você poderia emprestar mais o seu ouvido para escutar do que só despejar. E hoje em dia, principalmente, com essa questão de rede social, com conteúdo muito rápido, criador de conteúdo, a pessoa que fala com alguma influência, cada vez mais visam essa pessoa que tem conhecimento e que entrega em um tempo reduzido, né? Tipo, hoje a pessoa não quer mais gastar 15, 20 minutos no YouTube vendo um conteúdo que ela consiga entender em 1 minuto. Então, também tem muito disso que a Joyce está falando, né? Você poder ampliar o seu conhecimento e você entregar de uma maneira simples, fácil e rápida. A gente, no nosso meio, a gente consegue ouvir muito das pessoas falando: você me explicou, agora eu entendi, porque eu já perguntei para algumas outras pessoas e não entendi nada, porque tem muita questão técnica, muito termo. A gente sabe que isso é uma dificuldade para grande parte da população. Então a gente procura facilitar a comunicação, né? É claro que você não vai falar alguma coisa que não seja. Você vai apenas facilitar. Às vezes você muda a palavra, a pessoa já tem esse entendimento. Então você está compartilhando essa sabedoria. Você está sendo mais eficaz. É você trazer até exemplos mais do cotidiano, né, da pessoa. Às vezes é mais fácil a pessoa entender daquilo que ela já viveu, né, que ela já tem alguma experiência ou algum conhecimento. E aí, quando você traz exemplos mais simples, aquilo dali se torna mais claro na mente da pessoa, se desenvolve de uma forma melhor. E aqui, Brando, ele vai dizendo também, né, como é que a gente pode ir substituindo essa arrogância pela humildade. E aqui a gente parte da ideia que ele fala no início do capítulo, né, que todo mundo tem essa arrogância, isso é natural do ser humano. A questão é a gente controlar e cada vez mais cortar ela. E ele traz uma ideia muito interessante, que ao invés da gente se concentrar em ser uma pessoa menos arrogante, é muito mais interessante a gente focar em ser uma pessoa mais humilde, porque são duas coisas que andam na contramão. Se eu sou uma pessoa muito arrogante, eu não sou uma pessoa humilde. Se eu sou uma pessoa humilde, eu não sou uma pessoa arrogante. Então é muito difícil eu ficar me concentrando, eu não vou ter essa atitude porque eu não vou ser, eu vou estar sendo arrogante. Então foca em ser uma pessoa mais humilde, fica até mais fácil. E aqui ele vai trazer, né, alguns pontos que vai nos ajudar a ser essa pessoa mais humilde. E a primeira é uma que a gente já falou muito aqui, que é ser mais grato. A gratidão, né? Porque quando a gente é grato, a gente começa a fazer memória, né? A gente até sempre diz quanto é importante nós fazermos memória. E a memória, ela é isso. Quem foi que me ajudou? Quem foi aquele apoio para resolver aquela decisão? Para tomar aquela decisão? Quem foi isso? Como ser grato, né? E essa gratidão, como o Brando falou, é bem melhor e mais fácil de eliminar a arrogância do que ficar pensando, será que eu fui arrogante quando eu falei isso? Será que eu fui será que eu fui presunçosa quando eu falei aquilo? Não. Então, será que eu consegui alcançar o meu objetivo, que é ser humilde, que é ajudar o outro, que é ser grato pela ajuda do outro? É bem mais fácil. É bem mais fácil. E ele até traz uma ideia que a gente está fazendo para melhorar ainda mais essa gratidão. Ele diz que a gente pode fazer uma lista com as coisas que têm valor. E a gente começa pela coisa mais importante. Bruno, tipo o quê? Tipo, eu sou grato pela minha saúde. A minha saúde é fundamental para eu poder estar vivendo, para eu poder estar trabalhando. Então, eu sou grato pela minha saúde. Muitas vezes a gente pensa que isso é uma besteira muito grande. Mas se você não pensa, se você não faz, se você não escreve, você nunca vai ter essa evidência de ser grato, né?
E aí você vai começando, você vai iniciando, né? Aqui ele traz alguns exemplos, né? Que a gente pode colocar. Aí ele trouxe uns exemplos dele. Ele fala que é grato pela relação com Deus, pela família, pela saúde dos familiares, pelos amigos, pelo trabalho, pela mente, pela capacidade que ele tem de sustentar, pelos sócios, pelo sucesso profissional. Ou seja, a gente começa a falar, vem várias coisas que a gente tem por que ser grato. Só que se a gente não pensa, a gente não consegue enxergar isso, né? Não consegue evidenciar essa gratidão. Exatamente. E aí ele até diz também, né? Fique mais atento às necessidades do próximo. Porque não adianta também ser só grato. Ah, eu sou muito grata ao Brando, né? A nossa parceria, a nossa conexão aqui nesse conteúdo e tudo. Eu sou muito grata, certo? Mas como eu também posso estar ali esperta, atenta à necessidade dele? Como eu posso ajudar ele em um momento oportuno, né? Na necessidade dele. Então, assim, isso vai para todos os âmbitos da nossa vida. Então, não é só ser grato, é também ter a ação, né? A ação, que a gente chama de oração, né? É entrar em ação. O que é que você pode fazer pelo outro? Você está atento às necessidades do próximo? Ou volta àquela questão do egoísmo, que faz parte dessa questão da arrogância? Ou é só você, né? Você está preocupado com os seus sentimentos, com as suas necessidades, e o próximo, deixa pra lá, depois eu resolvo. E ele fala, concentre-se mais no que você pode fazer para suprir a necessidade dos outros. Então ele ainda dá uma dica, né? O que você pode fazer para estar ajudando os outros? O que está ali na sua mão? O que você parou, analisou? Eu sou muito grato por isso, porque isso aqui tem muito na minha vida. Então eu posso até ajudar os outros com isso, tá transbordando. Então isso é uma ótima dica que a gente pode estar levando para nossa prática. Por quê? Porque ele diz que quando a gente fica mais atento a isso, a essas necessidades das outras pessoas, a gente passa a ser uma pessoa mais grata naturalmente. Porque a sua gratidão tá tamanha que você apenas não agradece, você já transborda na vida dos outros. E lembrando que é mútuo, né? É o vai e volta. No momento que você transborda, aquilo de alguma forma vai voltar para você. Né, vai voltar em algum momento. Aí ele vai fazer aqui algumas considerações também aqui nesse capítulo sobre a arrogância e a preguiça, né, que elas caminham junto, sobre o orgulho e os riscos também. Vai falar sobre essa questão, que também faz parte, né, da arrogância, porque qual é o objetivo? É a gente entender a origem da arrogância. E muitas vezes o nosso orgulho, né? Estamos numa certa posição, estamos melhor do que o outro, então isso me faz ser melhor do que essa pessoa e acabo pisando nessa pessoa. Então, isso faz parte de entender como lidar com a arrogância e outros pontos mais que ele vai falar aqui, né, Brando? Como um que é muito interessante, que é não se associe aos arrogantes. Muitas vezes você não é essa pessoa, mas ao estar caminhando com eles, você passa a ser naturalmente. Porque você vê essas atitudes, você acha que aquilo é normal e você começa a praticar. Então também é uma coisa que a gente pode observar e cortar, né? Cortar o mal pela raiz. Casos bem comuns, que até a gente, né, escuta a pessoa dizer assim, o fulano é babão do outro. O fulano é babão do ciclano. Que nem precisa disso, se você tem se você sabe se relacionar, sabe a chave, né? A chave do sucesso, o segredo ali do sucesso, que é a comunicação, você não precisa babar ninguém, você só precisa usar os seus valores, né? Os seus valores éticos, que é respeitar a todos e outras coisas mais, sem precisar estar bajulando ninguém. Eu achei até interessante, Brando, quando ele vai finalizando esse capítulo, ele coloca aqui uma lista de sintomas da arrogância. Eu queria até falar alguns aqui, porque assim, às vezes clareia mais. Será que eu sou arrogante? Porque com tudo que a gente falou, você diz assim, e aí, será que eu sou arrogante? Aí ele fez até uma pequena lista sobre essa questão da arrogância. Aí eu vou falar aqui, ó. Você ignora ou negligencia as necessidades do próximo? É um ato de reflexão. Será que eu estou ignorando a necessidade de alguém quando me pede ajuda? Sempre, ou de vez em quando, porque eu também analiso, porque tudo é um processo de reflexão. O próximo ponto, vê a maioria das coisas a partir da sua perspectiva ou tenta entender o ponto de vista das outras pessoas.
Quando está com colegas, amigos ou membros da sua família, fala muito e ouve pouco, que é a questão de falar muito. Às vezes a gente fala tanto e ouve nada, né? A gente é tão egocêntrico, é tão egoísta que só a gente tem o que compartilhar, né? Vou falar de um casal, só eu tenho as minhas dores, só eu sofri no trabalho, só eu. Então, o egoísmo também faz parte dessa arrogância. Fica pensando no que vai dizer em seguida, em vez de tentar ter atenção no que a outra pessoa está falando. Às vezes a gente nem escuta o que o outro já está se preparando para dar a resposta, né? Então, isso também faz parte do egoísmo, dessa arrogância. Continua aí, Brando. Calcula o seu sucesso a partir do seu emprego, salário e bens materiais, que é aquela coisa de você ter e querer aparecer, né? Ter e querer ser mais, se mostrar acima dos outros. Culpa sempre as pessoas pelos seus problemas ou fracassos, que é o que a gente até falou no início, né? Tudo aquilo que é bom, você desenvolveu só, por si só, mas aquela coisa ou outra que você tem uma atitude assim, um tanto quanto que é questionável, não é culpa sua, é culpa dos outros, é culpa do ambiente. Será que você não está sendo essa pessoa? Demora a admitir que está errado. Eu acho que isso aqui é o mais comum, né, de uma pessoa arrogante. Quando admite. Não demonstra interesse pelas opiniões e sentimentos dos outros. Também isso aqui é muito pesado, né? Dificilmente você vai ter um diálogo, uma discussão saudável se você não tiver interesse na opinião da pessoa. Se você apenas querer falar e a sua opinião é certa, o que você tem a falar. E a última é tende a se achar superior. Também isso aqui é muito evidente, né, de uma pessoa arrogante. E é um tema muito pesado, né? E às vezes as pessoas pensam que não são. Eu vinha lendo esse capítulo com esse pensamento. É até bom entender mais para realmente nunca ser, né? Mas eu acredito que eu não sou, lendo pensando nisso. E chega um momento do livro que ele fala assim, que esse livro, como a gente está vendo, é baseado em Salomão. Salomão é mais do que já existiu. Por isso que a gente traz muito Provérbios, que foi alguns manuscritos dele. E ele fala, o autor diz que, apesar de conhecer tão profundamente o risco da arrogância, Salomão, na metade da sua vida, ignorou tudo que sabia e foi vítima da soberba. Ou seja, um homem altamente sábio que construiu tudo que construiu por conta da sabedoria, que boa parte do que a gente está aprendendo aqui nesse livro foi por conta das escrituras de Salomão, ele caiu nessa soberba. Então, às vezes, a gente pensar que não é arrogante, pensar que isso tudo, todas essas perguntas aqui que a gente acabou de ler não se encaixa com a gente, é apenas um sintoma que a gente está sendo arrogante. E a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Acreditando que a gente sempre pode melhorar, né? E isso até falando de feedback, né? Vou dar um exemplo aqui no mundo corporativo. Às vezes você vai receber um feedback do seu líder e você muitas vezes não está aberto para aquilo, ou não aceita, ou não acredita que aquilo dali está totalmente... não é a realidade que aquela pessoa está falando, então ela não escutou o seu lado, ela não viu o seu lado. Então, assim, isso faz parte da arrogância. Certo, 100%, nem tudo é 100%, mas o que daquilo você pode tirar para a sua vida? E isso faz parte em todos os cenários da nossa vida. Todos os cenários, e principalmente no meio de empresa, corporativo, como a gente até viu aqui, acaba gerando o quê? Prejuízo, né? E não é o foco de uma pessoa de negócio, não é o foco de uma empresa ter prejuízo. E como é difícil, né, Brando? As pessoas estarem abertas a escutarem no que elas não são boas, né? No que ela precisa. E isso já hoje já é tão. Já tem um preconceito tão grande em relação a isso que as outras pessoas têm medo de dar a sua opinião. Por exemplo, o Brando, eu gostaria de dizer uma sugestão pro Brando, só que eu já fico com medo de falar isso pro Brando, machucar ele, e eu acabo não ajudando ele a se desenvolver, a crescer. Por quê? Porque existe essa limitação, né? A gente não é tão livre para escutar os conselhos, os verdadeiros e profundos conselhos. Verdade. Né? Então, gente, esse foi mais um capítulo do nosso Café com Negócio. A gente te espera no próximo. Até mais. Tchau, tchau.